Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Todos me veem e me ouvem bem? Gostaria desse feedback de vocês. Um feliz 2021, né? Para 21 para todos e todas. Hoje o assunto é ômega 3, né? E esse, né, é o capítulo a aula de número 8, tá? Do curso online gratuito de Introdução à Alimentação Vegetariana para Praticantes e Simpatizantes. Para quem perdeu as primeiras aulas, tem uma playlist em algum lugar aqui dentro do canal, onde estão todas as aulas, desde a primeira até a aula de hoje. Hoje nós estamos na sequência, né? Então, nós falamos das motivações, nós falamos das proteínas, nós falamos do ferro, falamos do cálcio, vitamina D, e assim nós fomos falando de várias coisas dentro do universo da alimentação, né, vegetariana estrita, né? Para praticantes e para simpatizantes. Tá bom, gente? Boa noite ao pessoal que está chegando agora, certo? Então, dentro do assunto de hoje, mas esse assunto ele é interessante não só para quem é vegetariano, é interessante para todas as pessoas, né? Para as pessoas que tomam seus suplementos de ômega 3 também, acho que vai ser interessante a live para todas as pessoas, tá? Então, o que é ômega 3, né? Ômega 3, né, o ácido graxo poliinsaturado, né? Que nós, ou seja, né, uma gordura, né? E essa gordura ela é considerada essencial, porque nós precisamos consumi-la na alimentação, né? A gente tem uma necessidade de ingerir o ômega 3 nos nossos alimentos. É, vocês podem, por favor, só me dar um feedback da imagem do som, se está tudo bem para vocês, tá? Então, nós necessitamos ingerir, tá? Essa gordura na nossa alimentação diariamente, tá? Sob pena de termos uma deficiência, tá? Então, em poucas palavras, é isso. Lembra que que eu, na aula sobre gorduras, né, eu cheguei a falar um pouco introduzir um pouquinho a questão dos óleos, das gorduras que nós necessitamos consumir na alimentação, e disse que abordaria com mais profundidade quando eu chegasse na aula de ômega 3. Então, esse dia é hoje. Tá bom, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Me fazer ver um pouquinho mais. Não sei se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Silvia está dizendo que está ótima a imagem e som. Tá. Ah, eu estou fazendo minhas pulos. Eu tive que, infelizmente, fazer uma assinatura paga, né, do StreamYard, que não é tão barato, US$ 25 por mês, porque devido à instabilidade da internet na minha região, eu não consigo fazer diretamente do YouTube, né? E se eu não fizer o plano pago do StreamYard, eu fizer o plano gratuito, que é o que eu fazia, a imagem fica borrada. Então, mesmo tendo comprado câmera nova, microfone novo, a gente está repaginando o cenário aqui, sempre melhorando, né? Com tudo isso, eu não conseguia transmitir isso para vocês, então a gente teve que investir aqui no canal para fazer essas melhorias, né? Sempre a gente vai tentando melhorar. E eu agradeço muito nesse momento aos membros, porque vocês me ajudam, né? US$ 25 por mês só de stream, né? Fora as coisas que a gente comprou aqui, equipamentos que a gente comprou, né? Enfim, e o serviço meu de e-mails, por enquanto está parado, mas o meu serviço de e-mails também é pago, porque tem uma grande quantidade de e-mails, né? Que está inscrito, né, na minha lista de transmissão de e-mails. Então, acima dessa quantidade, eu também tenho que pagar para enviar os e-mails. Então, é um grande gasto que eu tenho. Por isso que eu criei o grupo do WhatsApp, que lá eu envio para algumas pessoas que a lista VIP, né? E, enfim, aviso aqui pelo YouTube. Então, tudo isso tem um custo, né? O digital, ele tem um custo. Mas vamos lá, sempre trabalhando para trazer o melhor para vocês, tá? Então, gente, para que serve o ômega 3, né? Afinal, eu vejo tanta gente, né, usando ômega 3, eu atendo uma grande quantidade de pessoas que usa ômega 3, né? Para que serve isso, né? Por que a gente tem que consumir o ômega 3, né? Bom, o ômega 3, né, ele é um nutriente, né, corporal
que ele age como um anti-inflamatório, em poucas e resumidas palavras. Então, ele tem uma ação anti-inflamatória muito interessante, muito importante. Então, alguns profissionais, eles utilizam o ômega 3 para tratamento das mais diversas patologias, né? Inclusive, distúrbios cardiovasculares, diabetes, elevação do colesterol, né? Enfim, né? Então, ele tem essa ação. Nós temos uma necessidade diária, básica, de consumo do ômega 3, que o nosso corpo fará uma conversão em EPA e DHA. Os ômegas, né? 3, na verdade, os principais, ALA, EPA e DHA. Né? Então, nós necessitamos do consumo do ômega 3 tipo ALA para que o nosso corpo faça a conversão em EPA e DHA. E isso é muito utilizado pelo nosso organismo, principalmente para a nutrição cerebral. Certo, gente? Então, por isso eu coloquei para vocês esse desenho do cérebro aí, tá? Então, para que a gente consiga nutrir, né? E esse órgão tão importante, né? Então, vamos lá. Boa noite às pessoas que chegaram, Viviana, Ormilde, Silvia, Rocilane, Heloísa, Adélia, tá falando de Lisboa, Portugal. Legal. Muito obrigada. Feliz ano de 2021 para todos e todas vocês também. Então, seria basicamente para isso, tá? E, na verdade, na medicina integrativa, os profissionais usam para uma variedade de coisas. E também é usado em alguns estudos ginecológicos, né? Porque ele atua realmente como anti-inflamatório. Então, a gente pode usar na endometriose, para aquelas mulheres que têm uma menstruação muito dolorosa também, serve, né? E principalmente também, ele é muito utilizado, né? Eu vou falar mais adiante, né? Mas já fica a dica aqui do cérebro para vocês irem gravando, tá? Mas assim, gente, vamos falar sincero aqui. O que vem na mente de vocês quando vocês pensam em ômega 3? Quando eu falo para alguém, né, sobre ômega 3, a pessoa geralmente ela tem um raciocínio em cima disso, né? Ela vai pensar em alguma coisa, né? Então, o que vem? Não sei se dá tempo de alguém responder para mim. Boa noite, Malu. Boa noite, né, a todos que estão chegando, todos e todas que estão me vendo no YouTube e no Facebook também, né? Com a vantagem de ter o stream pago, né? É que a gente consegue passar no Facebook também, mas aproveitem, porque são US$ 25 por mês e eu não sei quanto tempo eu vou ficar fazendo o stream pago, tá, gente? Mas, então eu vou pedir para as pessoas que estão me vendo no Facebook para se cadastrarem no meu canal no YouTube. O nome do canal é Doutora Amanda Ribas, tá? Boa noite, Solange. Muito obrigada por ser membro. Os membros me ajudam, né, a manter esse serviço. Então, quando eu falo em ômega 3, a maioria das pessoas pensa naquelas cápsulas, né, que as pessoas tomam, né? Muita gente, eu atendo uma infinidade de pacientes que diz que está tomando ômega 3, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre essa suplementação do ômega 3, tá? Mas, gente, por favor, entendam o que eu vou falar. Eu não vou me falar nem contra e nem vou falar a favor. Eu vou trazer para vocês os fatos, tá? E cada um pese por si, tá? É importante eu colocar isso, porque às vezes tem pessoas que chegam ou na metade da live ou não assistem tudo e acham que eu estou me posicionando contra ou a favor. Tá? Na verdade, eu não estou me posicionando nem contra nem a favor. Estou trazendo os argumentos técnicos para que no final a gente amarre nas conclusões, tá? Então, gente, geralmente quando as pessoas pensam em ômega 3, ou as pessoas pensam naqueles suplementos que compra e que vende na farmácia, né? E que aí muitas pessoas já entendem que ele é um anti-inflamatório, né? Que ele tem ação anti-inflamatória e já usam exatamente para isso. E algumas pessoas também pensam nos peixes, né? No salmão, e principalmente no salmão, né? Pensam que tem que comer o peixe para ter ômega 3, né? Será que é isso mesmo, gente? Eu vou ponderar esses dois aspectos, essas duas questões. A questão de comer peixe para ter ômega 3 e a questão de suplementar ômega 3 para, enfim, a reveria, né? Para quem quiser. Né? Isso vai ser
questionado aqui, tá? Hoje. Nós vamos trazer os fatos. Então, qual a expectativa das pessoas, né, versus a realidade diante do suplemento do ômega 3? Né? O que as pessoas esperam? Então, quando as pessoas vão adquirir o seu suplemento de ômega 3, né, ou comer o seu salmão, né, elas acham que é óleo de peixe. As pessoas, obrigada pela resposta, Heloísa. Ou, geralmente as pessoas pensam no ômega 3, o óleo de peixe, né? Então, a expectativa das pessoas, quando elas pensam, né, ou no suplemento que ela comprou na farmácia, ou no peixe que ela comprou, enfim, que ela está comendo, ela tem uma expectativa de que ela está ingerindo ômega 3 e de que esse ômega 3 está fazendo um efeito ótimo no seu corpo, né? Está sendo benéfico. A pessoa acredita que tá fazendo. Olá, pessoal, voltei. A internet ficou caída aqui, porque, enfim, tá chovendo bastante aqui, tá? Então, aqui eu estava falando sobre a expectativa Agora eu acho que eu consegui. Tá, consegui. Vocês estão aí, gente? Vocês já voltaram? Algumas pessoas saíram, né? Porque a live, enfim, voltou. Tá. Bom, então as pessoas acreditam nisso, né? Que vão melhorar dessas inúmeras coisas. Só que na realidade, gente, o que eu tenho para falar para vocês é que a maioria das pessoas, tá? Quando compram um suplemento de ômega 3, estão se intoxicando, tá? Estão intoxicando o corpo com metais pesados. Mas aí a pessoa vai dizer, mas eu compro da marca tal, onde não tem metais pesados. Tá, não tem metais pesados, mas tem microplástico, tem pesticidas, né? Tem os transgênicos, né? Porque eu explico por quê, né? Porque esses suplementos feitos, né, e vendidos nas farmácias, e principalmente os mais baratos, eles são feitos de peixe, né? Eles são feitos de entre aspas, né? Frutos do mar, né? E os peixes. Então a gente sabe que hoje em dia, né, os mares, os oceanos, né, eles estão super contaminados, né, com tudo o que a gente imagina e o que a gente não imagina, né. Infelizmente, nós estamos destruindo, tá? É, estamos destruindo. Infelizmente, estamos destruindo, né, o ecossistema marinho, né? E a gente sabe disso, né? Eu sou bióloga também, então eu posso falar que, infelizmente, né, alguns dados que a gente estuda na faculdade, né, de biologia são alarmantes. Não só o planeta, a Terra, está ficando desértico, como os oceanos estão ficando desérticos, né? Nós encontramos, as pessoas acreditam que dentro dos oceanos nada vai acabar, mas na verdade a vida marinha ela está se extinguindo, né? Cada vez os peixes estão reduzindo a sua existência, né? Os recifes de coral também, que é na verdade o grande onde os grandes fomentadores da vida marinha, né? Os recifes de coral estão sofrendo, né? Duros ataques por todas as substâncias químicas que são jogadas no mar, pela modificação do pH da água, por todos os poluentes, pelo aquecimento das águas, né? Então, cientificamente, a projeção futura é que a vida se extingua no mar. E isso não está muito longe de acontecer, tá? A pesca é praticada de maneira irresponsável, predatória, muito óleo jogado, né? O lixo nem se fala, né? Existem tem tanto plástico nos oceanos que são verdadeiras ilhas de plástico, né? A vida marinha realmente ela sofre demais. E muitas vezes na pesca predatória, para pegar pequenos peixes, você acaba com os grandes. Por exemplo, o golfinho se alimenta de atum. Então a pesca do atum vai matar o golfinho, porque muitos golfinhos eles perdem a vida realmente nesse momento de luta, né? Onde o ser humano vai lá e pesca o atum e ele tenta pegar e ele morre, né? Por isso, as tartarugas estão se extinguindo, infelizmente. As tartarugas elas têm uma coisa muito bonita, muito interessante de sempre voltar ao local onde elas nasceram para botar os seus ovos e voltar no mar. Só que com o crescimento das edificações nas zonas costeiras, no litoral, está tirando muito lugar onde antes era ninho, né, de tartaruga.
E, infelizmente, a devastação mais rápida que talvez a gente vai perceber, vai ver, não é nem a devastação aqui, né, da terra, é do mar mesmo, né? O mar, ele está sucumbindo muito, gente, muito. Então, quando você compra, quer seja um peixe para você comer, quer seja um suplemento que é feito desse peixe, você está ingerindo toxinas de todos os tipos, tá? Ah, mas o peixe que eu compro, ele é do cativeiro. Ok, você está comendo peixe por qual motivo? Isso eu pergunto. Porque o peixe de cativeiro, ele come ração enriquecida com ômega 3 e come transgênicos que estão contidos ali naquela ração, né? Gente, eu gostaria de trazer isso muito nítido, muito claro. Peixe foi a última coisa. Os peixes e os frutos do mar, entre aspas, porque mar não dá frutos, né? Que dá frutos são as árvores. Os peixes foram as últimas coisas que eu tirei do meu prato. Justamente porque é difícil a gente fazer a conexão, né? A gente consegue fazer muito mais fácil a conexão com o animal que sangra, que implora pela sua vida, que resiste à morte, que as vacas, né, quando elas são levadas ao matador, elas sabem que elas vão morrer, né? E a gente tem várias cenas, vários documentários mostrando isso. Isso não é mais novidade para ninguém, né? Tem muitas pessoas que não têm coragem de matar os animais, mas estão pagando para que alguém faça isso, né? E a gente não tem essa mesma noção com relação aos peixes, porque eles são, primeiro, eles vivem num mundo diferente, né? No mundo aquático. Então a gente não tem essa relação tão direta com os peixes como a gente tem com os animais terrestres, né? Mas essa questão de entender que nós estamos contribuindo com o nosso dinheiro, né, para que os peixes se tornem desertos, para que as futuras gerações vivam crises climáticas sem precedentes, né? E além das crises climáticas, né, as crises da saúde, né? Porque nós sabemos que esses metais pesados, né, esses microplásticos, né, estes pesticidas, muitos deles já banidos já do mercado, né? Tudo vai parar na água, né? Então a irrigação das lavouras, né? Tudo isso, as chuvas, né? Chove, vai levando a água, isso vai parar nos rios e vai parar nos mares. Então, isso parando nos mares, isso vai parar nos animais que habitam esses mares, que são os peixes. A água está para os peixes, assim como o ar está para nós. Entendem? Se o nosso ar estiver poluído e nós respirarmos o ar, a gente vai adoecer. Isso a gente entende muito bem. Então, quando na água é a mesma coisa. A água estando poluída, está poluindo os corpos daqueles seres ali, né? Tem peixes que de repente aparecem boiando, flutuando, asfixiados, né? Fora tudo que é jogado no mar, toda a sujeira, todo o detrito, tudo o que vai para o mar. Então, tudo isso vai para os peixes, vai para a alimentação das pessoas e vai para esses suplementos baratos que as pessoas compram de ômega 3 nas farmácias, certo? Vai. Isso é a realidade, gente, tirando a venda dos olhos, ok? Ah, mas eu compro o ômega 3 especial do mar gelado, não sei da onde, e esse ômega 3 é muito especial, não tem metais pesados. Ok, ele pode não ter metais pesados, mas ele tem microplástico, ele tem outros poluentes e ele está contribuindo sim também para a devastação dos oceanos, tá? E outra coisa, agora eu vou começar a falar sobre o ponto de vista médico. Justifica tantas pessoas usando ômega 3? Gente, antes de eu avançar nisso, eu preciso esclarecer mais uma vez, eu pedi, por favor, prestem atenção nas minhas palavras, para que eu não seja julgada de modo errado, como já aconteceu, certo? Eu não estou condenando o uso do ômega 3. Agora que eu vou falar, vocês vão precisar entender isso. Eu estou trazendo considerações, ponderações. O uso do suplemento do ômega 3 deve ser individualizado e sua prescrição avaliada por um profissional de saúde, se necessário ou não a suplementação. Tá bom, gente? Não sou contra, tá? Estou dizendo isso porque quando eu falei da reposição hormonal dos hormônios femininos, né, eu expus a minha opinião, né, eu sofri uma retaliação, né, no meu WhatsApp particular, uma pessoa veio, né, enfurecida, né, porque eu tinha me posicionado contra os hormônios bioidênticos. Na verdade, eu não tinha me posicionado contra os hormônios bioidênticos, eu trabalho com isso, né, agora não porque eu estou de férias, mas eu prescrevo isso diariamente. O que eu quis trazer foi a uma racionalização do uso. As pessoas precisam entender
que os hormônios, que os suplementos, não é balinha que a gente compra. Isso precisa, isso tem uma indicação, isso tem um porquê, né? Tem algo que precisa ser especificado, analisado, entendido de acordo com o caso, tá bom, gente? Então entendam isso, porque eu vou falar agora a realidade, mais uma, além da realidade ambiental. Os dados científicos não mostram, tá? Que a gente suplementando ômega 3, que a gente vai baixar necessariamente a LDL, tá? É controverso isso. Aliás, estudos robustos, né? Dentro da cardiologia, estudos de peso e relevância, estudos científicos de peso e relevância para nós médicos que estudaram uma grande população, ou seja, um grande número de indivíduos, não encontrou correlação positiva entre a suplementação do ômega e os distúrbios e os eventos cardiovasculares, tá? O ômega 3 funciona como anti-inflamatório? Funciona. Só que para as patologias, né, nas quais a gente necessita de um anti-inflamatório sistêmico, a gente pode usar outros anti-inflamatórios sistêmicos muito bons e muito potentes, sem necessariamente estar usando do ômega 3. A realidade é que existe uma indústria poderosa que quer vender e um público que quer comprar, né? Junta a fome com a vontade de comer. Por que as pessoas querem comprar? Porque elas estão procurando soluções rápidas, muitas vezes, né? Práticas para os seus males, né? E a indústria entende isso, explora essa dor e quer vender, né? Então a gente entende isso, tá? Só que a gente precisa racionalizar o uso dos suplementos, né? E hoje, no caso, eu estou falando em especial na racionalização do uso do ômega 3, tá bom, gente? Então, como que os peixes conseguem o ômega 3, então? Se tem gente que diz assim, eu vou comer peixe para ter ômega 3, né? Então, como que os peixes conseguem ômega 3? Nasce assim, Deus botou assim, tocou o dedinho neles e passa assim, o ômega 3, e o ômega 3 se fez. Não, não é assim, gente. Os peixes, eles comem ômega 3 porque eles se alimentam de algas, né? O fitoplâncton, né? Ou seja, pequenas plantas do mar, né? Popularmente conhecidas como algas, mas não é qualquer tipo de alga, são o fitoplâncton, a gente chama com esse nome mesmo. São algumas espécies de algas específicas que eles comem, né? E essas algas dão a eles o ômega 3, né? Então, eles consomem, né? Eles tiram isso da natureza, né? Eles comem, né, essas algas, tá? Que não é qualquer alga, tá? São algas específicas. E aí eles incorporam, tá, o ômega 3 no seu corpo, né? E quando uma pessoa vai lá, pesca um peixe, mata ele por asfixia, né? Que esse é o correto, pescar é matar um peixe por asfixia, vamos falar a verdade. Quando a gente mata um peixe, quando as pessoas matam um peixe por asfixia e comem o seu cadáver, na verdade elas estão colocando para dentro do corpo o ômega 3 de uma forma indireta. Elas precisaram que aquele ser vivo vivesse, né, comesse as algas que estão ali, né, e junto com as algas se alimentasse de uma água totalmente poluída, como a gente já falou, e que ele fosse morto, sacrificado e ingerido para que o corpo pudesse obter o ômega 3. Gente, a gente não precisa de intermediários. Não precisa do peixe ir lá comer o ômega 3 para fazer o teu ômega 3, para você pegar e comer o peixe para ter o ômega 3. Entendem que isso é serviço triplicado? Olha só, vou repetir. As alguinhas, o fitoplâncton está lá, que são as alguinhas que estão lá, no fundo do mar, né? Ele vai lá e come essa alguinha, né? Você não precisa. Por que então, pergunto, você não comer diretamente a fonte? Diretamente a alga e não o peixe? Por que não fazer isso? Por que você precisa de um intermediário, de um atravessador, quando você pode ir direto no que a natureza te produz? Hein? Fica aqui essa pergunta hoje, tá, gente? Então, uma coisa que eu quero que vocês saibam, assim, de forma muito importante, é que a fonte primária de ômega 3 ela não é animal, ela não é animal. Você não precisa de comer nenhum animal para ter ômega 3, nenhum.
E nem precisa comprar suplemento de origem animal. Você pode consumir as fontes vegetais de ômega 3, gente, muito mais limpo, sem poluente. Você pode comer lá a sua chia orgânica, linda e maravilhosa, de agroecologia, de agricultura familiar, as suas nozes, que também são uma fonte de ômega 3, e aliás, qualquer semelhança com o formato do cérebro não é mera coincidência. O ômega 3 é um excelente nutriente, né, cerebral, né, como eu já havia dito. A linhaça, né, ou tomar os suplementos feitos de algas. Esses suplementos feitos de algas, eles não contêm metais pesados e nenhum contaminante, porque essas algas elas são cultivadas fora do oceano, em tanques com água pura, de uma maneira totalmente orgânica, totalmente pura, e daí é feito um ômega 3 maravilhoso, sem sofrimento animal, sem contaminantes, sem pesticidas, sem microplástico, sem metal pesado e sem nada. O preço dele é semelhante ao preço que você pagaria num ômega 3 de qualidade, né? Entre aspas, de origem animal. Então, por que não pagar num de origem vegetal? Né? Tem uma matéria-prima mais limpa, não tem sofrimento animal e não contribui para a devastação dos oceanos. Você constrói sua saúde de uma maneira linda, maravilhosa e limpa. E a natureza agradece. E todas as células do seu corpo também ficam felizes e amigas. Né? O beldroega também, não preciso falar da beldroega, é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, que também é uma boa, ótima fonte de ômega 3. Gente, é muito fácil você ter ômega 3, você obter ômega 3, tá? Vamos lá. Quem realmente necessita de ômega 3 suplementado, tá? Eu vou falar um pouco da minha prática clínica. Onde que eu uso? Eu prescrevo suplemento de ômega 3 todos os dias. Todos os dias. Mas eu prescrevo para casos em que eu acho que é necessário, avaliando os exames, avaliando a clínica do paciente, entendendo o contexto dele, tá? E prescrevo suplementos de algas, não prescrevo suplemento de origem animal, coisas feitas de peixe, né? O ômega 3 feito de peixe, não, tá? Então, para quais grupos que geralmente na minha prática eu prescrevo ômega 3? Gestantes e crianças até 1 ano, principalmente, tá? Às vezes eu estendo mais esse prazo. Por quê? Né? Porque, assim, quando a gente ingere o ômega 3, né? A gente vai ingerir através da chia, através da linhaça, através das nozes, o ALA, né? Que é o principal tipo de ômega 3 contido nesses alimentos. O nosso corpo vai precisar fazer a conversão para EPA e DHA, né? Que são são formas ativas, formas que ele absorve, né? Essa gordura, tá? A nossa capacidade de conversão é limitada, né? Então, tanto para gestantes vegetarianas quanto para gestantes onívoras, ou seja, aquelas que também comem produtos de origem animal e peixes, eu suplemento ômega 3, né? Aliás, essa é uma diretriz, né? Uma das diretrizes dentro da obstetrícia, toda gestante deve receber, independente da alimentação, ela deve receber um suplemento de ômega 3 durante toda a sua gravidez, notadamente a partir do segundo e principalmente no terceiro trimestre, no segundo e terceiro trimestre de gestação. Por quê? Porque a carência de ômega 3 no Brasil, apesar de ser um país com uma enorme faixa litorânea, né, muito grande, gente. As pessoas comem peixe de cativeiro, que o ômega 3 do peixe lá é beta-ração, né, as pessoas não conseguem atingir com alimentação bons níveis de ômega 3, é muito difícil. Né? Então, essa carência do ômega 3, ela é muito, extremamente comum na nossa população, tá? Então, não fique comendo salmão para ter ômega 3, tá? Você está comendo o salmão de cativeiro e esse ômega 3 que ele te traz é muito questionável, certo? Se isso vai ser bom para o seu organismo ou se isso não vai ser bom para o seu organismo, porque é um ômega 3 que vem artificialmente para ele através de uma ração, cheio de compostos e aditivos químicos, tá? Então, inclusive, né, voltando aqui a falar da gestante, das crianças até 1 ano, as únicas recomendações que nós temos, né, a ingestão do ALA, né, desse tipo de ômega 3, da forma ALA,
né, para crianças até 1 ano e para gestantes. Então, independente do tipo de alimentação, é necessário suplementar, tá? Eu gosto muito de suplementar na gestação e nesses primeiros anos de vida do bebê, porque ajuda muito na formação cerebral e ajuda muito a aumentar o coeficiente de inteligência. Outros casos em que eu gosto de suplementar muito ômega 3 e que tem evidência para isso é nos pacientes psiquiátricos, independente do tipo, da necessidade. Depressão, enfim, bipolaridade, o que for. Nós temos alguns trabalhos evidenciando que o ômega 3, numa concentração grande, né? Não o ômega 3, mas o DHA e o EPA, né? Que é um tipo de ômega 3 que tem nas algas, né? As algas têm principalmente o ômega 3 do tipo DHA, e o nosso corpo ele consegue fazer a conversão do DHA para o EPA, tá? Mas nas pessoas que têm doença psiquiátrica, eu costumo fazer o DHA em altas doses, porque ajuda muito, né? Lembre que o ômega 3 é um grande nutriente cerebral, então eu gosto de usar por esse motivo, tá bom? Que mais? Como introduzir ômega 3 na sua vida? Então, se eu disse, né, que tem uma grande carência dessa gordura, né, na população brasileira como um todo, independente se a pessoa é vegetariana ou não, se a pessoa come peixe ou não, independente disso, os estudos mostram que as pessoas têm que é muito comum a carência, né, do ômega por aí. Então, como que você faz para introduzir o ômega 3 na sua vida? Comece a colocar no seu dia a dia chia, a linhaça, que a linhaça, aliás, é uma das fontes recordistas de ômega 3, tá? E aí você não vale comprar a farinha da linhaça, nem a farinha da chia. Tem que ser o grão, de preferência hidratado. Se não der para hidratar, pelo menos triturado na hora ali, a linhaça, a chia não precisa triturar, porque ela é bem molinha. Ela é muito fácil de você misturar com arroz, bater com uma fruta, né? Enfim, né? Aí você vai poder colocar dessa forma, tá? Comer as nozes, né? E aí, se você não consegue nem com mexia, nem linhaça, nem nozes, enfim, você pode usar o óleo da linhaça. Você pode tomar diretamente o óleo da linhaça, né? Uma colher de sopa de óleo de linhaça por dia, né? Contém, né, uma quantidade razoável de ômega 3 que pode garantir aí bons níveis para você, né? Para que você não fique com deficiência, tá, gente? Então é muito fácil, muito simples. E se por um acaso você estiver num período crítico do desenvolvimento, né? Tipo uma gestante que está né, com um bebezinho, né? A gestação é um período crítico do desenvolvimento, né? No caso do bebê, ou então o bebê, né? Já nascido, suplemente, né? E procure, por favor, fazer suplementação com um ômega 3, ou seja, um EPA e um DHA de origem vegetal, que tem, e a qualidade é muito melhor, tá? Porque não tem contaminantes, não tem nada químico ali, tá bom, gente? Que mais? Então, como assim suplementar, né? Acabei de dizer, suplementar sem se intoxicar ou agredir a natureza, né? Porque assim, os suplementos de ômega 3, tal quais eles estão sendo vendidos, né? Com a sobra da indústria pesqueira, né? Que vende baratinho em qualquer farmácia. Ou o peixe seu de cada dia, principalmente a sardinha, né? E outros assim, e outros peixes que as pessoas comem também, né? Os mais chiques comem o salmão e tal. São formas de obtenção do ômega que são formas sujas. Por quê? Porque eles estão contaminados, né? Como eu já disse desde o início da live, para quem chegou desde o começo está acompanhando, né? Que eles têm metais pesados, eles têm pesticidas, eles têm microplástico, eles agridem o meio ambiente, né? Eles têm um ônus ambiental muito grande, não vale a pena a longo prazo o custo-benefício, né? Lembre de que não só você precisa existir no planeta, os seus descendentes precisam continuar a existir nesse planeta, né? E as fontes que nós estamos usando, né? Os oceanos e tudo o que o ser humano vem fazendo na natureza, né? Tem uma ação altamente devastadora e predatória e a natureza não vai aguentar mais muito tempo.
O planeta Terra tem uma força tão grande que em segundos ele poderia cuspir a gente para fora daqui, varrer a nossa existência sem deixar rastros. Nós sabemos disso. Então não é o planeta que precisa da gente, nós precisamos do planeta e precisamos humildemente começar a fazer a nossa parte, por mais singela, mais pequena que ela pareça. Uma pequena gota tem uma grande diferença, porque você é capaz de influenciar outras pessoas com o teu exemplo, né? E além disso, reverbera energeticamente aquela sensação, aquela que você está tentando acertar, você está tentando melhorar, você está tentando fazer a sua parte, né? Então, suplementar sem intoxicar o grande natureza, tem sim. Você pode comprar o EPDH de algas, já feito diretamente de algas. Isso você acha fácil, né? Em sites onde você pode importar esse suplemento, ou então consuma chia, linhaça, nozes numa boa, num tranquilo, tá? Sem necessidade de estar suplementando. Deixar realmente a suplementação para aqueles casos mais específicos, né? Gestantes, crianças até 1 ano, eu costumo usar até 3, né? Para garantir o período de maior, um período bem crítico no desenvolvimento cerebral, e nas pessoas portadoras de distúrbios psiquiátricos. É o que eu costumo usar na minha prática. Eu sei que tem colegas que fazem diferente, mas essa é a maneira como eu entendo e como eu vejo. O restante das pessoas podem muito bem colocar na alimentação. E se você que está me ouvindo, que é vegetariano, comece a colocar na sua alimentação esses alimentos que eu acabei de citar. Porque como eu atendo sistematicamente, né? Agora não porque eu estou de férias, mas quando eu voltar eu atendo a maioria, acho que 90% dos meus atendimentos, né? São de 80, no mínimo 80% das pessoas que eu atendo são pessoas que não consomem ou que estão em transição ou que querem fazer a transição, né, para uma alimentação sem os derivados animais, né? E geralmente essas pessoas elas não costumam consumir as fontes vegetais de ômega 3. Então fica aqui mais uma vez o meu recado. Por favor, coloquem chia, linhaça e nozes no seu alimento, no seu dia a dia. Não vale a farinha, de preferência o grão, tá bom? Que mais? Ah, tá. Gente, se você não tá no meu grupo do WhatsApp de avisos, por favor, entra. É um grupo de avisos para as atividades que eu vou fazer, que eu faço, né? Então, a gente vai ter aqui uma semana chamada Semana dos Mestres da Saúde, tá? Que vai acontecer online, tá? Aqui no meu canal do YouTube, Mestres da Saúde, começa no dia 1º de fevereiro. Se você tem interesse em estar participando, né, gratuitamente dessa semana, Mestres da Saúde, quer receber os avisos, né? Por favor, entre no grupo de WhatsApp, tá? O link para entrar no grupo de WhatsApp está em algum lugar abaixo desse vídeo aqui. Entra lá para você receber as notificações da Semana dos Mestres da Saúde, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro, e também das minhas atividades, tá? Que às vezes nem sempre... Por que eu faço isso? Porque o YouTube, gente, ele às vezes não notifica as pessoas, não notifica todo mundo. Eu não sei por que isso acontece, mas acontece isso, tá? O e-mail nem sempre eu consigo mandar, né? Geralmente eu não estou mandando e-mail, né? E o Instagram também, não é todo mundo que visualiza que o Instagram entrega a mensagem para todas as pessoas. Então eu faço isso na tentativa de que o maior número de pessoas saiba que eu estou online, avisar vocês. Se bem que toda segunda-feira, às 19 horas, eu estou aqui no canal, tá? Se não for 19, um pouquinho, mas é sempre por volta desse horário, tá bom, gente? Eu acredito que eu já falei bastante coisa, eu vou responder só algumas perguntas, porque é para a gente não se alongar muito. Deixa eu ver. A Solange pergunta aqui, ó. A Solange é membro do canal, tá? Muito obrigada, Solange. As algas são quais, espirulina? Solange, no caso, quando eu falei de algas, eu estava falando das algas das quais o peixe se alimenta, né? Porque eu quis mostrar que o peixe só tem ômega 3, ele só consegue incorporar ômega 3 no corpo dele, porque ele come determinados tipos de algas que nós chamamos de fitoplâncton, né? Então, não é
essas mesmas algas, que são algas específicas, tá? Silvia, doutora, clorela e espirulina tem ômega 3? Não, eu não estava falando das algas que nós consumimos, eu estava falando das algas que os peixes consomem. É outro tipo de alga, tá, gente? Que mais? Isabel, boa noite, doutora. Boa noite, Isabel. Tá bom? Então é isso, gente. Então eu aguardo vocês, tá? Na semana dos. Na próxima segunda-feira. Uma boa noite a todos e todas. Até a próxima.